Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luana Sturti, sou psicóloga e psicodramatista e hoje eu vim trazer para vocês a leitura de um texto para a gente entender como a nossa mente influencia a nossa visão de mundo, tá? Então, o nome desse livro é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O texto escolhido, o nome e o título dele é Por que Sou Tão Ocupado? Lembrando que é um texto que ele é feito por um budista, então tem a filosofia budista, mas a intenção aqui do vídeo é para que a gente entenda como funciona o processo psíquico, a nossa atenção, como ela influencia processos psíquicos, psicológicos. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que é a minha mente? Costumamos a pensar que a mente e o mundo coexistem de formas independentes. Percebemos um limite óbvio entre o que se passa pela nossa mente e o que acontece no mundo. Em comparação com o vasto mundo lá fora, a mente aninhada dentro do corpo pode se sentir pequena, vulnerável e às vezes impotente. No entanto, o limite entre a mente e o mundo, na verdade, é frágil, permeável e, no fim das contas, ilusório. O mundo não é objetivamente alegre nem triste para produzir um sentimento correspondente em nós. Pelo contrário, os sentimentos se originam da projeção de experiências subjetivas da nossa mente no mundo. O mundo não é inerente, alegre nem triste, ele apenas é. Então, esse início de texto ele fala que o foco que a gente tem ali mental, né, é a forma como a gente vê o mundo lá fora. E agora eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor essa questão do foco da mente e aquilo que eu enxergo externamente, que é uma monja budista responsável e meticulosa. Há pouco tempo, ela supervisionou a construção de um salão de meditação em seu templo. Ela descreveu o processo de construção da seguinte forma: quando chegou a hora de escolher as telhas, eu via telhas em todo lugar que eu ia. Reparava no material de que eram feitas, na espessura e no formato. Então, quando foi a vez do piso, eu enxergava tipos de piso, eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo de madeira, no padrão, na durabilidade dos pisos que via por aí. E de repente me dei conta, quando olhamos para o mundo externo, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. Então, aqui está dizendo que quando a gente foca em alguma coisa, o que a gente enxerga é aquela coisa que a gente foca. Então, isso pode fazer uma boa analogia com o nosso processo psíquico em questão a, se eu vejo, né, o tempo inteiro coisas ruins no cotidiano, eu penso que a vida só tem coisas ruins e não tem coisas boas para serem desfrutadas. Isso não quer dizer que a gente vá o tempo inteiro só pensar em coisas positivas e nos alienar de coisas negativas para que a gente possa ser feliz. Não é essa a questão, mas é começar a entender a evolução que a gente pode fazer psíquica quando a gente consegue perceber tanto as questões negativas do ambiente
mas também as questões positivas, as nossas evoluções, as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Então, no processo de terapia, a gente trabalha isso. Ao mesmo tempo que a gente acompanha as questões negativas e vai trabalhando, né, desenvolver novos repertórios para que a gente consiga adquirir autoconhecimento e fazer coisas que a gente gosta mais na nossa vida. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para essas questões que o paciente tem dificuldade, que ele foca na dificuldade, a gente começa a trabalhar como melhorar as nossas questões. Quais são as evoluções que a gente vai conseguindo quando a gente amplia a nossa mente e consegue enxergar coisas novas. No entanto, para a nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Então, naquilo que eu foco se torna o meu universo. Então, se eu só vejo coisas que eu não consigo resolver, né, questões engessadas, por exemplo, da minha educação infantil, né, e eu não desenvolvo outras saídas para meus problemas, a minha mente só consegue enxergar aquela parte que me importa, né? Entre aspas, que me importa. Nossa realidade não é o cosmos que se expande infinitamente, mas a pequena parte dele em que resolvemos concentrar nossa atenção. Em outras palavras, pode-se dizer que a consciência da mente confere existência ao mundo. Aquilo em que a mente presta atenção se torna todo o nosso mundo. Visto dessa forma, a mente não parece tão irrelevante em relação ao mundo lá fora, não é? Não podemos nem queremos saber tudo o que acontece. Ficaríamos loucos com a sobrecarga de informações. Se olharmos para o mundo com os olhos da mente, como minha amiga fez, podemos facilmente perceber o que estamos procurando, porque a mente vai se concentrar nisso. Bom, esse trecho é muito importante para a gente entender a questão da atenção. Então, a gente tem que prestar atenção aonde está a nossa atenção. Muitas pessoas, elas vão prestando atenção em várias coisas, e aí muitas vezes ela apresenta esse distúrbio de atenção. E ela não consegue focar em alguma coisa e desenvolver uma coisa, porque ela quer desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente trabalhar o foco da nossa atenção, o que a gente está desenvolvendo e saber gerenciar aquilo que a gente está desenvolvendo é o que faz a gente começar, né, ter um processo de começo, meio e fim de atividade para que a gente possa progredir psicologicamente e progredir em alguma coisa que a gente queira desenvolver, né? O mundo que vemos com os olhos da mente é limitado, então se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o mundo de acordo com o nosso estado mental. Então, isso é metade desse texto. Por que sou tão ocupado? Para a gente entender um pouco do nosso foco de atenção, né, o desenvolvimento que a gente pode ter em relação às questões. Então, assim, pessoas que vivem o tempo inteiro ocupadas, muitas vezes elas têm dificuldade de focar naquilo que elas querem desenvolver. Tem que ser investigado dentro da terapia por que para aquela pessoa é tão difícil focar em alguma coisa. Né? Muitas vezes é por perfeccionismo, porque a pessoa quer fazer várias atividades, ela quer provar que consegue desenvolver várias atividades tanto para ela quanto para as pessoas lá fora. E um dos processos bem interessantes de a gente trabalhar em terapia é com o que eu me ocupo na vida para que eu possa desenvolver coisas e progredir como pessoa. Bom, acabou nossa leitura de texto hoje. E logo, logo eu trago a segunda parte desse mesmo texto. Um abraço para vocês, até mais!